Policial confiante no tribunal contra a mulher negra até que ela revele seu papel em uma poderosa organização dos Iwaxês. Imagine um tribunal movimentado em uma tarde escaldante de verão. Um policial de olhos brilhantes senta-se presunçosamente atrás da mesa do promotor, convencido de que está prestes a obter outra vitória fácil. Do outro lado do corredor, uma mulher negra equilibrada, com uma postura elegante que não revela medo nem indignação, aguarda os procedimentos que podem alterar sua vida para sempre. Os espectadores lotaram a galeria para testemunhar esse confronto jurídico. Formalidades cotidianas. Há uma história angustiante de traição, identidades ocultas e verdades chocantes. Quando a última palavra cair, nenhum dos presentes permanecerá inalterado. O detetive Raymond Ray Bradshaw testemunhou inúmeras prisões durante seus 10 anos no Departamento de Polícia de Springfield. Mas esta noite parecia diferente. Porque Ri acreditava que esse era o tipo de prisão que poderia catapultar sua carreira para o próximo nível. Ele tinha grandes ambições, almejando o status de capitão ou talvez até mesmo uma futura candidatura a um cargo público. 2 carros de patrulha formavam um bloqueio instável, enquanto meia dúzia de espectadores esticavam o pescoço por trás de cercas danificadas e janelas sujas. O boato certamente entraria em ação durante o luto. Ray não se importava, pois tinha um trabalho a fazer. Sua parceira, a policial Diana Kendrick, estava alguns passos atrás, com os olhos observando cada detalhe. A cápsula da bala espalhada no chão, a janela do carro quebrada e o sedã danificado estacionado em um ângulo torto. 30 anos, com feições delicadas e uma compostura que pareceu a Ray como estranha, para alguém que acabara de ser encontrada na cena de uma briga. Ela estava sentada no banco do motorista, com as mãos segurando o volante, esperando como se estivesse antecipando um anúncio que comandaria seu próximo movimento. Ray não gostou do fato de que um suspeito típico estaria gritando, negando, chorando ou se encolhendo de medo. Sua quietude e seu olhar inabalável o deixaram inquieto. Recebemos uma ligação sobre disparos. Ray anunciou que seu carro corresponde à descrição. Ebony virou a cabeça ligeiramente para que Ray visse o brilho de determinação em seus olhos. O silêncio de Ebony, em resposta, só aumentou a confiança de Ray, que fez sinal para que Diana terminasse de algemar Ebony. Essa suspeita silenciosa facilitaria as coisas para ele. Ela não tinha nenhuma arma com ela, mas as cápsulas e o buraco de bala na lateral do carro contavam uma história. Ebony foi guiada até o carro patrulha. Os espectadores ficaram parados, alguns com telefones gravando ou tirando fotos. Uma mulher mais velha gritou: "Deixe-a ir, ela não fez nada." Mas Ray ignorou todos eles. A única coisa que importava era coletar provas suficientes para garantir que Ebony fosse presa. Descrevia uma mulher em um sedã escuro trocando tiros com alguém perto de uma loja de conveniência. O sedã preto de Ebony Turner era o único na vizinhança. "Isso é quase muito simples", murmurou Diana, batendo o pé. Uma parte dele, o detetive experiente, sabia que qualquer número de explicações poderia existir para a presença de Ebony. Mas a parte maior e mais ambiciosa dele preferiu ver Ebony Turner exatamente como ele precisava que ela fosse. Uma criminosa cuja prisão ficaria bem em sua ficha. A noite terminou com Ebony em uma cela de detenção, Ray completando o relatório oficial e uma leve sensação de triunfo se apoderando dele. Ele não percebeu que, a cada tecla digitada no relatório, ele estava tecendo uma teia que acabaria por prendê-lo. Ebony Turner estava calma e calma. Ebony Turner não era a suspeita indefesa que ele acreditava que ela fosse. Ray deixou a delegacia de madrugada, sua mente já girando com as possibilidades de como esse caso poderia avançar em sua carreira, sem saber que, do outro lado da cidade, atrás de grades de aço, Ebony Turner estava sentada em silêncio, com os pensamentos organizados com precisão militar, planejando seu próximo passo. Ray acordou no dia seguinte sentindo um impulso incomum. A luz do sol que entrava pela janela de seu quarto parecia prometer um futuro brilhante. Ignorando a leve pontada no estômago que lhe dizia que ele não tomaria o café da manhã, na delegacia ele encontrou policiais terminando o turno da noite. As rugas de cansaço em seus rostos eram um testemunho de mais uma noite exaustiva em Springfield. Ele foi direto para o departamento de registros, ansioso para ver se Ebony Turner tinha alguma acusação anterior, se ela era reincidente. Nenhuma prisão, nenhuma contravenção, nem mesmo uma multa de estacionamento. Ela estava completamente limpa, o que o perturbou.
Normalmente, as pessoas envolvidas em tiroteios tinham algum registro, mesmo que fosse tangencial. Talvez Ebony fosse uma exceção, ou talvez fosse hábil em permanecer invisível. Que Ebony Turner trabalhava em uma organização filantrópica local no centro da cidade. A Fundação Unidade era bem conhecida por angariar bolsas de estudo e subsídios para crianças carentes da região. E a diretora Linda Kapor era uma espécie de santa na comunidade. Não seria a primeira vez que alguém usaria uma máscara para a sociedade. Determinado a descobrir mais, Rai folheou os dados pessoais de Ebony. Ela alugava um apartamento modesto em uma área decente, sem registro de cônjuge ou filhos, sem processos judiciais ou civis pendentes, tinha uma conta bancária estável e as transações estavam relacionadas principalmente ao seu trabalho. Nada indicava que fosse uma criminosa. O telefone de Bradshaw tocou e ele atendeu. Era da perícia. As cápsulas das balas correspondiam a um revólver 38. Mas isso não era nada chocante, pois armas desse calibre inundavam as ruas. Eles também encontraram as impressões digitais de Ebony no porta-malas do sedã, obviamente, mas nenhuma impressão digital em nenhuma arma de fogo ou cápsula de bala. Ainda acreditava que Ebony estava envolvida. Tinha de haver alguma razão para ela estar ali, mas os fatos não estavam se alinhando tão bem quanto ele esperava. Decidiu fazer uma visita a Ebony na cela de detenção. Talvez um interrogatório cara a cara pudesse quebrar seu verniz. Rai passou por fileiras de portas trancadas até chegar a Ebony, que estava sentada no pequeno berço, com as mãos bem dobradas no colo. Ela olhou para cima e por um breve momento, Rai imaginou ter visto pena nos olhos dela. Pena dele. Ele ergueu os ombros para que Ebony Turner começasse a testar o nome. Você é coordenadora de programas em uma instituição de caridade e não tem antecedentes criminais. Rai esperou por mais, mas ela permaneceu em silêncio. Encontramos você na cena do crime. Testemunhas afirmam que você estava lá quando os tiros foram disparados. Uma única testemunha, Ebony Corrected, que ligou anonimamente. Tem certeza de que houve um segundo tiroteio? Os detentos imploravam por misericórdia, pediam advogados ou falavam coisas defensivas. Ebony não estava fazendo nada disso. Ela estava simplesmente fazendo observações. Ele deu de ombros. Temos o suficiente para mantê-lo preso. Por enquanto, ela olhou para ele. Tenho certeza que sim, mas isso não me torna culpado. Rai tentou manter sua postura autoritária, mas o comportamento calmo de Ebon era enervante. Ele se viu agitado, embora não demonstrasse se há algo que você queira. Diga-me que estou ouvindo. Ela fez uma pausa e depois deu um sorriso enigmático. Detetive. Você tem um trabalho a fazer e eu respeito isso. Mas prometo que tudo isso é um mal-entendido, que virá à tona muito em breve. Rai saiu da cela sentindo um turbilhão de emoções. Ou Ebony Turner era a melhor mentirosa que ele já havia encontrado, ou era realmente inocente. Mas, se fosse inocente, por que não estava mais desesperada para provar sua inocência? Por que não ofereceu um álibi ou não indicou um suspeito? Ele permaneceria confiante, continuaria construindo o caso e deixaria que os tribunais fizessem seu trabalho. Afinal, era a vida de Ebony que estava em jogo, não a dele. Ou assim ele acreditava. Ela usava um terno cinza carvão que exigia respeito. Rai já havia lidado com sua cota de advogados de defesa, mas Charlotte exalava uma presença que se destacava. Ela não perdeu tempo. Estou aqui para ver minha cliente Ebony Turner, anunciou Charlotte ao sargento da recepção. De um lado, ele viu Charlotte se inclinar para falar em voz baixa e Ebony responder com calma e sinceridade. Em um determinado momento, os olhos de Ebony se arregalaram para encontrar o reflexo de Rai no vidro. Momentos depois, Charlotte surgiu, fixando Rai com um olhar que lhe dizia que ela estava pronta para uma batalha. Detetive Bradshaw. Correto, ela disse, estendendo a mão que ele pegou, embora ele imediatamente tenha sentido que o aperto dela não era para agradar, era uma declaração de sua determinação. Minha cliente, Charlotte exigiu. Presumo que seja convincente o suficiente para que o senhor detenha uma líder comunitária respeitada da noite para o dia. Ele se irritou com a insinuação dela. Testemunhamos depoimentos que a colocam na cena de um tiroteio. Encontramos cápsulas de bala e um buraco de bala em seu carro. Ray apertou a mandíbula. Estamos trabalhando nisso. Ela franziu os lábios. Entendo que, enquanto você trabalha nisso, eu gostaria que Ebony fosse libertada sob fiança. Ray balançou a cabeça. Ela é um risco de fuga. Antes que Ray pudesse responder,
A porta atrás dele se abriu, revelando o promotor público, assistente Michael Hawthorne. Ray se afastou, deixando Hawthorne e Charlotte conversarem. A conversa entre eles foi uma saraivada de jargões jurídicos, cada um citando estatutos e precedentes de casos. Por fim, Hawthorne anunciou que, embora Ebony permanecesse sob custódia por mais algum tempo, eles considerariam o pedido de fiança depois de uma audiência inicial. Ray sentiu uma pontada de irritação, pois odiava como os advogados de defesa sempre pareciam tão certos da inocência de seus clientes, mas a compostura de Ebony e a firmeza de Charlotte eram perturbadoras. Esperava que novas evidências surgissem antes disso, evidências que confirmassem sua suspeita de que Ebony estava mais envolvida do que ela deixava transparecer mais tarde. Ray se viu sentado em sua mesa desordenada, examinando o relatório inicial da polícia mais uma vez, e não conseguia afastar a sensação de que algo crucial estava faltando. Pessoas com muito medo de serem identificadas, muitas vezes preocupadas com retaliações de gangues, mas havia algo nessa ligação em particular. Nenhuma menção à aparência de Ebony, além de seu sexo, nenhuma menção a outros veículos que deixaram a cena do crime e nenhuma vontade de fornecer mais detalhes. Esse não era mais um caso rotineiro, se é que algum dia foi. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto de sua parceira Diana. Temos uma pista sobre a filmagem de segurança da loja. Diana viu Diana em um computador, colocando em fila as imagens de vídeo da loja de conveniência próxima à cena do crime. Ela fez sinal para que ele fosse até lá. Muito bem, vamos ver o que temos. Eles assistiram às imagens. A câmera mostrava a entrada da loja, as bombas de gasolina e parte da rua. Saiu do banco do motorista e caminhou em direção à entrada da loja, mas no meio do caminho parou e olhou para a rua. Sua postura sugeria alarme ou preocupação. Momentos depois, a visão da câmera tremeu ligeiramente, possivelmente devido ao relato de tiros fora da tela. É o que parece. Ela não parece estar disparando nada. O vídeo continuou. Ebony correu para a porta do lado do motorista de seu carro, abaixando-se em um momento, como se as balas estivessem passando por outro sedã. Uma bala prateada apareceu brevemente na borda do quadro, e depois desapareceu. A filmagem terminou sem capturar nenhum disparo real. Ray exalou isso. Não prova que ela disparou tiros, poderia. O buraco de bala em seu carro pode ser de um tiro perdido. Diana deu de ombros. É possível, de fato, desse ângulo, parece que ela está tentando evitar ser atingida, e não revidando os tiros. A confusão fervilhava na mente de Ray. As evidências pareciam sugerir que Ebony poderia ser inocente, e, ainda assim, havia uma testemunha anônima afirmando o contrário. Por que alguém apontaria o dedo para Ebony Turner? Poderia ser uma armadilha? Diana perguntou, ecoando a pergunta silenciosa de Ray, que esfregou as têmporas. Não sei, mas precisamos de mais. Vamos ver se conseguimos localizar o sedã prata ou se as câmeras internas da loja captaram mais alguma coisa. Carreira, mas ele ainda se agarrava à esperança de que Ebony estivesse escondendo algo. Sua calma diante da prisão, as declarações enigmáticas, tinha de haver mais em sua história. Afastando-se da tela, Ray disse a Diana para recuperar mais imagens, se possível, e também planejou revisitar o local do tiroteio, talvez falar com residentes que pudessem ter visto algo. Na manhã seguinte, Ebony compareceu ao tribunal para a audiência de fiança. Ray sentou-se algumas fileiras atrás da promotoria, com os braços cruzados, observando a multidão, e viu Ebony de cabeça erguida, ladeada por Charlotte Wilson, da Fundação Unity, e até mesmo alguns jornalistas locais que farejavam uma possível grande história. A juíza Harriet McNamara, conhecida por seu comportamento zen. Ela deu início à sessão com um firme toque de mão e chamou o promotor público, assistente Hawthorne Rose, para apresentar o caso do Estado. As imagens de segurança da loja sugeriam que Ebony estava fugindo do tiroteio em vez de participar dele. Ela também destacou o emprego estável de Ebony, seus laços com a comunidade e sua disposição em cooperar. A juíza McNamara analisou os argumentos e seu olhar se desviou momentaneamente para Ebony, que a encarou com compostura inabalável. Bail foi fixado em 10.000 zeros. Ebony fechou os olhos em alívio, enquanto Charlotte oferecia um pequeno nó de gratidão ao juiz Hawthorne. Parecia descontente, mas não podia discutir. Ray observou enquanto Ebony saía da mesa dos réus com o queixo ainda erguido e era levada para fora por um oficial de justiça para finalizar sua libertação.
Embora Ray sentisse uma estranha sensação de alívio pelo fato de que Ebony não seria presa se fosse inocente, ele também sentiu a dor da humilhação, pois o caso que ele defendia estava se dissolvendo rapidamente. Colunas maciças do tribunal. Ray acendeu um cigarro, um hábito antigo que se reacendia em momentos de estresse, e notou Ebony e Charlotte saindo do prédio. Ray ficou com a imagem por vários minutos. Ele percebeu que Ebony não estava apenas calma, ela estava preparada. Esse tipo de compostura não era comum entre a população em geral, muito menos entre aqueles que haviam enfrentado uma noite na cadeia. Ao voltar para a delegacia, ele ligou para um velho amigo, Marcus West, que trabalhava no escritório local do FBI. Marcus atendeu no segundo toque. Bradshaw, há muito tempo. O que se passa? O tom de Marcus ficou sério. Ela é potencialmente uma suspeita ou talvez seja uma vítima? Ainda não tenho certeza. Só preciso saber se há algo não registrado ou selado. Marcus concordou em investigar e avisar Ray sobre o que descobriu. Ebony de uma forma que poderia estar fora dos procedimentos policiais padrão. Mas quanto mais ele aprendia sobre Ebony, mais crucial parecia ser descobrir quem ela realmente era. A libertação de Ebony causou comoção na comunidade. Alguns a defenderam como vítima de discriminação racial por um policial excessivamente zeloso. Outros sussurraram conspirações alegando que Ebony fazia parte de uma organização poderosa que mexia os pauzinhos nos bastidores. A mídia social se iluminou com hashtags de #FreeYoni, enquanto o noticiário local exibia entrevistas com moradores de Maplewood que questionavam as ações do departamento de polícia. Mesa de piquenique no Willow Park, o sol do final da tarde brilhava por entre os carvalhos, criando padrões dançantes na grama. Um momento depois, uma mulher vestida com um blazer preto modesto se aproximou. Ela estava na casa dos 40 anos e seu cabelo estava penteado em ondas perfeitas. Fazia parte de uma unidade de investigações internas do FBI dedicada a eliminar a corrupção que poderia passar despercebida pelo radar da polícia local. O papel de Ebony, embora desconhecido até mesmo por seus próprios colegas da Fundação Unidade, envolvia a assistência a essas equipes especializadas, mas esse segredo era cuidadosamente guardado. Então, detetive Johnson, comecei a ouvir sobre sua corrida com a polícia de Springfield. Ebony suspirou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Sim, foi inesperado. Alguém ligou deliberadamente para a polícia para me incriminar. Precisamos descobrir quem foi, e é exatamente por isso que estou aqui. Suspeitamos que seu trabalho sob disfarce possa estar comprometido. Essa única palavra teve tanto peso que, no último ano, Ebony vinha ajudando sutilmente o FBI a investigar as ligações entre gangues locais e autoridades corruptas. Comunidades frequentemente negligenciadas pelo sistema, ela passava dicas, ajudava a localizar pessoas desaparecidas e orientava o FBI na identificação de possíveis policiais corruptos, embora raramente soubesse seus nomes. Johnson limpou a garganta. Temos motivos para acreditar que o detetive Raymond Bradshaw não é corrupto. Ele é apenas excessivamente zeloso. Mas há outra pessoa. Há outra pessoa dentro do departamento de polícia que pode estar na folha de pagamento de uma gangue e que pode ter orquestrado a chamada da testemunha falsa. Os olhos de Ebony se arregalaram. Eu não tinha escolha, a não ser ficar calada sobre meu verdadeiro papel se admitisse que trabalho com o FBI. Isso poderia arruinar toda essa operação. Mas precisamos descobrir quem armou para você e por quê. Enquanto isso, faremos o possível para protegê-la. Mas seja cautelosa se eles souberem que você está ligada a nós, você estará em perigo. O coração de Ebony se acelerou. O detetive Bradshaw está determinado a fazer de mim um bode expiatório. Bateu com a caneta na mesa, pensativa. Mantenha a calma. Quanto menos ele suspeitar que você tem aliados poderosos, mais ele vai se descuidar de você. Se conseguirmos descobrir quem está mexendo os pauzinhos na polícia, poderemos exonerá-la publicamente e também desmantelar a rede por trás de sua armação. Ebony respirou no ar fresco do parque, sentindo alívio e pressão crescente. Entenderam que discutiam um plano. Ebony continuaria sua rotina normal, permitiria que o processo legal se desenrolasse e transmitiria discretamente qualquer atividade ou contato suspeito para Johnson, o FBI. Ela era um recurso fundamental em uma investigação de corrupção cada vez mais ampla. Ao se separarem, a determinação de Ebony se intensificou. Ela não podia deixar que o medo ou a raiva atrapalhassem seu julgamento. Uma comunidade inteira dependia de seus programas filantrópicos.
Mas agora, ela percebia que seu papel era ainda maior do que inicialmente acreditava. Se jogasse bem as cartas, ela não apenas limparia seu nome, mas também exporia as figuras corruptas que haviam virado sua vida de cabeça para baixo. Ao se afastar do parque, Ebony sentiu o peso de sua identidade oculta pressionando seus ombros. O dia do julgamento estava se aproximando, e com ele, a ameaça de que seu segredo viesse à tona. Uma coisa era certa: se o detetive Ray Bradshaw achava que a tinha encurralado, ele teria uma revelação chocante. O detetive Ray Bradshaw não era um homem acostumado a se sentir encurralado, mas, com o passar dos dias, as peças do quebra-cabeça de O Filme de Segurança, a falta de uma arma e a compostura de Ebony apontavam para sua inocência. Mas seu instinto o incomodava, pois deveria haver algo mais. Em uma noite, Ray sentou-se à mesa da cozinha com um laptop aberto, analisando os arquivos do caso. Ele olhou para o telefone pela 10ª vez, esperando uma mensagem de seu contato no FBI, Marcus West. Até agora, Marcus não havia retornado suas ligações. De repente, o telefone tocou e era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele digitou de volta, "Quem é?" e não obteve resposta. Um calafrio o percorreu. Alguém estava prestando atenção em sua investigação. No dia seguinte, na delegacia, Ray procurou o departamento de registro de Paul para perguntar sobre o rastreamento da denúncia feita ao 911 que levou à prisão de Ebony. Ray estava voltando para sua mesa quando seu telefone finalmente tocou com uma ligação de Marcus Bradshaw. "Você me pediu para investigar Ebony Turner." Marcus disse em um tom abafado. "Sim, obrigado por me retornar. Encontrou alguma coisa?" Marcus hesitou. "Bem, ela tem. Ela tem um arquivo que está selado em nível federal e eu não posso acessá-lo. Meus superiores me disseram para desistir da investigação." Ray apertou o telefone e desistiu. Por que eles não disseram apenas que a Ebony Turner está fora dos limites? Ray estava no corredor, com o telefone na mão. A mente acelerada Ebony tinha um arquivo federal selado, proteção de alto nível. Isso mudava tudo. Se Ebony fosse realmente inocente, então talvez o caso fosse maior do que um simples tiroteio. E, se Ebony fosse parte de algo maior, seu papel em prendê-la poderia ter consequências enormes para ele e para o departamento. Vários segundos se passaram antes que a porta se abrisse, revelando Ebony com uma blusa simples e calça jeans. Ela pareceu surpresa ao vê-lo, detetive Bradshaw, e o cumprimentou. O apartamento era aconchegante, decorado com bom gosto, com gravuras de arte moderna e estantes cheias de tudo, desde literatura clássica até biografias políticas. Algumas fotografias emolduradas de Ebony, com crianças sorridentes em eventos comunitários, adornavam as paredes. Ray olhou ao redor, observando a arrumação e a sensação de estabilidade. Se eu fizer uma pergunta pessoal, a postura de Ebony ficou tensa, mas ela permaneceu educada. Estaria em pânico, ela o estudou, e por um momento, Ray viu um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. Detetive. Nem todo mundo usa suas emoções da mesma forma. Estou preocupado, acredite em mim. Mas também sei que a verdade virá à tona se o sistema funcionar como deveria. Você quer me dizer se alguém o incriminou? Se há algo mais em sua história? Isso pode ajudar. Senhorita Turner, quer ela confirme ou negue minhas suposições, nos bastidores, a detetive Grace Johnson e seus colegas do FBI estavam fazendo progressos. No final de uma noite, eles seguiram um carro suspeito ligado a um conhecido líder de gangue, Rico Alvarado, que vinha expandindo seu território em Springfield. Miller tinha a reputação de contornar as regras do departamento. Eram pequenas infrações, mas nada que tivesse sido comprovado. As fontes de Johnson sugeriam que Miller era o responsável por canalizar informações cruciais da polícia para a gangue de Alvarado. Sentido para a gangue incriminá-la, desacreditando-a efetivamente como uma informante confiável. Após uma vigilância discreta, Johnson descobriu um encontro clandestino entre Miller e um dos capangas de Alvarado. Alheia a esses novos acontecimentos, concentrada em se preparar para sua próxima data no tribunal, mantinha sua rotina diária de trabalho na Fundação Unity, reunindo-se com seu advogado, conferindo o detetive Johnson, quando, em uma tarde segura, Ebony estava analisando os pedidos de bolsas de estudo na sala de conferências da Fundação Cozy, e sua chefe, Linda Kapoor, entrou com um sorriso compassivo. "Como você está se saindo?" Ebony esfregou as têmporas. "Estou bem, Linda, só estou pronta para que a verdade venha à tona." Linda deu um tapinha no ombro dela.
Temos um grande evento de arrecadação de fundos na próxima semana. Você sempre foi o coração desses eventos. Se estiver disposta a isso, eu adoraria que você cuidasse do planejamento. Há um ano, Ebony teria aproveitado a oportunidade, mas agora sua mente estava a 1000 milhas de distância, envolvida em um drama jurídico e conspirações ocultas. Mesmo assim, ela assentiu. Claro, the show must go on. Ela precisava parecer o mais normal possível. Qualquer desvio de sua rotina poderia alertar os responsáveis por sua armadilha. O melhor disfarce era agir como ela sempre agiu. Trabalhadora, otimista e dedicada à comunidade. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Ray recebeu um envelope lacrado em sua mesa. Não havia endereço de retorno. Dentro, ele encontrou uma única fotografia. Ebony saindo de uma sala de reuniões em um conhecido escritório de campo do FBI. Sem data, sem contexto. Abaixo da foto havia uma nota digitada. Tem certeza de que ela é inocente? O pulso de Ray acelerou. Isso confirmava que Ebony tinha ligações com o governo federal. Por que o remetente do bilhete estava tentando fazer com que Ray voltasse a duvidar dela? Será que Ebony estava jogando dos dois lados? Ou alguém estava tentando alimentar suas suspeitas para mantê-lo longe da pista real? Ele foi direto para o escritório de sua capitã, brandindo a foto. A capitã Lisa Mueller franziu profundamente a testa. Onde você conseguiu isso? Entregue em minha mesa, sem endereço de retorno, respondeu Ray, com a frustração ardendo em seus olhos. Mueller examinou a foto. Pode ter sido adulterada, mas, se não for, Ebony Turner pode ser mais do que parece. Ray sentiu uma pontada de culpa, lembrando-se de como Ebony havia declarado sua inocência com tanta calma. Capitão, talvez ela esteja trabalhando com o FBI. Isso pode significar que ela está tentando expor algo ou alguém do nosso departamento. O olhar de Mueller se aguçou. Como corrupção? Ray assentiu lentamente com a cabeça. Sim, possivelmente. Mueller se levantou e foi até a janela que dava vista para a rua movimentada. Esse é um caminho arriscado, detetive. Se Ebony estiver trabalhando disfarçada, teremos problemas maiores do que um simples tiroteio. Ray cerrou os dentes. Eu quero fazer o que é certo, capitão. Ela se virou para encará-lo. Então, tenha cuidado. Se expusermos o possível papel de Ebony prematuramente, poderemos comprometê-la e a qualquer operação federal. Enquanto isso, precisamos descobrir quem enviou essa foto. Ray deixou o escritório com um turbilhão de perguntas e um novo senso de responsabilidade. Se Ebony era de fato uma agente infiltrada, ele devia a si mesmo e à justiça protegê-la. Mas também tinha que descobrir quem, dentro do departamento, poderia estar tentando sabotá-la e manipulá-lo no processo. O dia da audiência preliminar de Ebony chegou sob um céu cinzento e uma garoa constante. Os degraus do tribunal brilhavam com a água da chuva. Lá dentro, o clima era de expectativa. Os jornalistas andavam de um lado para o outro, ajustando as câmeras, e cidadãos preocupados ocupavam os assentos da galeria. Ebony sentou-se à mesa da defesa, com Charlotte ao seu lado. Do lado da acusação estava Ada Hawthorne, folheando papéis. O detetive Ray Bradshaw estava sentado atrás dele, puxando o colarinho. Ele havia preparado um testemunho sobre a noite da prisão, mas as novas dúvidas lhe turvaram a mente. Deveria apresentar os fatos como os entendia inicialmente ou compartilhar suas suspeitas de que Ebony poderia ser um agente federal. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. A audiência começou. Hawthorne resumiu o caso do estado. Ebony estava na cena de um crime. As cápsulas das balas correspondiam a um revólver, 38 normalmente usado em tiroteios relacionados a gangues, e uma pessoa que ligou anonimamente a identificou como a atiradora. Charlotte respondeu com uma refutação calma, mas firme. Ebony era uma líder comunitária sem antecedentes criminais. As imagens da loja mostravam que ela provavelmente fugiu dos tiros, em vez de iniciá-los. E o Estado não havia apresentado nenhuma testemunha confiável para depor contra Ebony. Finalmente, Ray foi chamado para depor. Ele relatou sua chegada ao local, as cápsulas e a prisão de Ebony. Charlotte então o interrogou. Detetive Bradshaw, você testemunhou pessoalmente a senhorita Turner disparando uma arma? Ela perguntou. Ray balançou a cabeça com a garganta apertada. Não, ela estava sentada em seu veículo quando a encontrei. Você recuperou alguma arma da senhorita Turner ou do carro dela? Não, ele admitiu.
E você pode confirmar que o buraco de bala no carro dela pode ter sido causado por um tiro perdido? Ray fez uma pausa, olhando para Ebony. Sim, essa é uma possibilidade, Charlotte continuou. Você descobriu algum motivo para a senhorita Turner disparar uma arma contra alguém naquela noite? Ray hesitou. Não de forma definitiva, não. Charlotte permitiu um momento de silêncio para que o peso de seu testemunho fosse absorvido. Obrigada, detetive, disse ela, afastando-se. Hawthorne não parecia satisfeito. Ele reconheceu as falhas no caso do Estado, mas seguiu em frente, chamando um analista forense que afirmou que os tiros provavelmente se originaram perto do carro de Ebony, embora ele não pudesse confirmar que Ebony havia disparado os tiros. Ao meio-dia, a audiência foi concluída. A juíza informou ao tribunal que analisaria as provas e decidiria se havia causa provável suficiente para um julgamento. Com isso, a sessão foi encerrada, e Ebony estava livre para ir embora por enquanto. Como previsto, a juíza arquivou o caso de Ebony devido à insuficiência de provas. A mídia cobriu o caso brevemente e depois seguiu em frente, mas, sob a superfície, as tensões em Springfield estavam longe de ser resolvidas. Ebony voltou à sua vida normal, ou pelo menos à aparência dela, enquanto Ray investigava os elementos suspeitos que envolviam sua prisão. Em uma tarde, Ebony organizou a próxima arrecadação de fundos na Unity Foundation. Faixas foram penduradas no pátio, voluntários arrumaram mesas com itens de leilão silencioso e fornecedores locais prepararam um pequeno buffet. Ebony supervisionava em silêncio, ocasionalmente perdida em pensamentos sobre a verdadeira ameaça que se escondia nas sombras. Pouco antes do início do evento, o telefone de Ebony tocou com um número desconhecido. Ela atendeu timidamente. Alô? Uma voz rouca falou. Achou que tinha escapado livre do Scott? Da próxima vez você não terá tanta sorte. A linha caiu. Ebony engoliu, com o coração batendo forte. Imediatamente, ela enviou uma mensagem de texto ao detetive Johnson. Acabo de receber uma ameaça de um número de telefone que não foi digitado. Johnson respondeu. Fique calma, temos uma equipe por perto. Para Ebony, foi um lembrete claro de que ela não estava segura, mesmo com as acusações retiradas. Alguém ainda a queria fora de cena. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ray se concentrou no policial Miller. Por meio de investigações discretas, ele descobriu que Miller frequentava bares associados à gangue de Rico Alvarado. Ray também conversou com um informante confidencial que insinuou que Miller era pago para fornecer informações privilegiadas à gangue, como invasões futuras ou rotas de drogas vulneráveis. Não seria improvável que Miller orquestrasse a prisão de Ebony se ela ameaçasse os interesses da gangue. Certa noite, Ray seguiu Miller até um bar esportivo sujo perto dos limites da cidade. A cintilação dos letreiros de neon na janela revelou silhuetas no interior. Ray estacionou a uma distância segura e ficou observando na escuridão. Miller apareceu uma hora depois, conversando com um homem grande e tatuado que Ray reconheceu pelas fotos da polícia como sendo o tenente de Alvarado. O aperto de mão, a entrega de um envelope, era toda a confirmação de que Ray precisava. Ray tirou fotos com a adrenalina em alta. Ele sabia que essa era apenas uma peça do quebra-cabeça, mas era uma peça crucial. Se o trabalho filantrópico de Ebony expusesse algo sobre a rede de Alvarado, Miller poderia tê-la tramado para proteger seus próprios segredos. Quando Ebony foi levada para cumprimentar o prefeito, Ray sentiu uma onda de admiração por sua resiliência. Ela havia suportado a injustiça com equilíbrio, determinada a continuar ajudando sua comunidade. Sozinho no animado pátio, Ray percebeu que seu papel havia mudado. Ele não era apenas o oficial que prendeu Ebony tentando provar sua culpa. Agora ele era um aliado na busca por justiça. Mas, à medida que as festividades da noite continuavam, nenhum deles percebeu que o ato final de traição estava prestes a se revelar, expondo as camadas mais profundas da corrupção e levando a um acerto de contas kármico que ninguém poderia ter previsto. A arrecadação de fundos estava em pleno andamento. Uma suave música jazz flutuava ao fundo, misturando-se a risadas e ao tilintar de copos. Os proprietários examinavam os itens do leilão silencioso, desde arte local até viagens de fim de semana. A multidão incluía líderes comunitários, proprietários de empresas e até mesmo algumas celebridades locais que vieram apoiar a missão da Unity Foundation. Ebony circulou pelo salão, cumprimentando os convidados e agradecendo a generosidade deles.
Entre uma conversa e outra, ela vislumbrou Ray, que permanecia próximo às bordas do evento, observando atentamente. Ela também viu Linda Kapoor conversando animadamente com o prefeito. Tudo parecia estar indo bem até que Ebony notou um tumulto perto da entrada. Um homem grande com um capuz escuro havia passado pela mesa de check-in, passando pelos convidados com urgência. Algo em seu comportamento, tenso, examinando a multidão, fez soar o alarme na mente de Ebony. Ela o reconheceu como um dos conhecidos associados de Rico Alvarado, um homem que ela havia visto em uma foto de sua reunião com o FBI. Silenciosamente, Ebony passou por entre a multidão, aproximando-se de Ri. "Temos um problema", murmurou ela, inclinando a cabeça discretamente na direção do intruso. Os olhos de Ri seguiram seu sinal. Sua mão se moveu instintivamente em direção à arma escondida, embora ele ainda não a tivesse sacado. "Estou vendo ele. Vamos nos manter calmos. Não queremos assustar os convidados." O homem avistou Ebony e começou a andar propositalmente em direção a ela, com um brilho escuro nos olhos. Ela sentiu seu pulso disparar. Ray deu um passo à frente, bloqueando o caminho do homem. "Senhor, você tem um convite?" Ray perguntou, tentando manter o tom educado, mas firme. O homem fez uma careta, empurrando Ray para o lado com uma força surpreendente. "Estou aqui pela senhora." Os convidados começaram a murmurar, a confusão se espalhando pela atmosfera outrora festiva. Ebony se manteve firme, esperando desesperadamente não incitar o pânico. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com a voz calma, mas decidida. Ele exibiu um sorriso ameaçador. "Deus tem uma mensagem para você, Ebony Turner. Você está se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito." A tensão se rompeu como uma mola enrolada. Antes que alguém pudesse reagir, o homem colocou a mão dentro do capuz. Ray se lançou, agarrando o pulso do homem. Seguiu-se uma breve luta. No meio do caos, um tiro ecoou, provocando gritos na multidão. As pessoas se esconderam, mesas foram viradas, vidros se quebraram. Quando o tiro soou, Ebony instintivamente se abaixou, com o coração batendo forte. Ela ouviu Ray gritar: "Arma! Todos no chão!" Outro tiro foi disparado, ricocheteando em uma coluna próxima. O medo aumentou quando Ebony percebeu que o intruso estava tentando desesperadamente ter um tiro certeiro contra ela. Uma fração de segundo depois, Ray prendeu a mão do intruso com uma manobra rápida. Ray o desarmou, com a arma caindo no chão. Os seguranças entraram correndo, subjugando o agressor e arrastando-o para fora, onde a polícia começou a chegar, alertada por ligações frenéticas para o 911. Ofegante, Ray procurou por Ebony na multidão. Ele a encontrou agachada atrás de uma mesa, tremendo. "Ebony!" Ele correu até ela, ajudando-a a se levantar. "Você está machucada?" Ela balançou a cabeça com a voz trêmula. "Não, estou bem, graças a você." Linda Kapoor se aproximou correndo com lágrimas nos olhos. "Ebony, oh meu Deus, você está bem?" Ebony abraçou Linda, garantindo à amiga que ela não estava machucada. Em poucos minutos, a arrecadação de fundos se transformou em uma cena de crime. Luzes vermelhas e azuis piscantes iluminavam o exterior do prédio. Os policiais isolaram a área, colheram depoimentos e acompanharam os convidados chocados para fora. O pátio, outrora comemorativo, estava repleto de pratos quebrados, toalhas de mesa espalhadas e copos quebrados. A detetive Grace Johnson chegou, misturando-se à polícia local. Ela olhou para Ebony, com uma pergunta silenciosa pairando no ar. Ebony acenou com a cabeça, indicando que estava bem. Johnson então se aproximou de Ray, que estava prestando depoimento a um policial. "Detetive Bradshaw", disse Johnson, mostrando discretamente suas credenciais do FBI. "Sou a detetive Grace Johnson, da Força Tarefa Conjunta. Obrigada por intervir esta noite." Ray reconheceu o nome dela pelas dicas sutis de Ebony. "Fico feliz por ter ajudado, mas quem é esse cara?" Johnson olhou para o carro patrulha onde o intruso estava sendo detido. "Um soldado raso de Rico Alvarado. Parece que eles queriam silenciar a Sra. Kita Turner de uma vez por todas." Ray engoliu. "Eles devem ter percebido que o plano para incriminá-la falhou." Johnson assentiu com severidade. "Sim, nós os estamos rastreando há algum tempo. Ebony estava nos ajudando a reunir informações por meio de seu trabalho comunitário. A gangue de Alvarado e alguns policiais corruptos a veem como uma ameaça." Os olhos de Ray se arregalaram com a constatação. "Então, Ebony está realmente trabalhando com os federais?"
Johnson confirmou com um aceno brusco de cabeça. Ela tem sido um ativo há mais de um ano. Com o passar da noite, o local da arrecadação de fundos se transformou em uma cena policial totalmente ativa. Ebony prestou depoimento ao detetive Johnson, omitindo cuidadosamente referências diretas à sua profunda conexão com o FBI no registro oficial. Cry pairava por perto, ocasionalmente olhando para Ebony em apoio silencioso. Embora abalada, a determinação de Ebony permaneceu intacta. Uma coisa era certa: o círculo de corrupção estava prestes a ser exposto. A traição de Miller, as táticas violentas de Alvarado, tudo estava convergindo. Ray percebeu que isso era mais do que apenas uma redenção pessoal. Era a coisa certa a fazer. E para Ebony, era o início da limpeza de seu nome de uma maneira muito mais pública e definitiva do que qualquer audiência no tribunal poderia conseguir. 2 dias depois, antes do nascer do sol, a polícia se mobilizou em toda a cidade. O FBI, a Unidade de Assuntos Internos da Polícia de Springfield, e alguns policiais de confiança, entre eles Ray, realizaram batidas simultâneas para derrubar a gangue de Rico Alvarado e todos os funcionários corruptos do Departamento de Polícia. A operação foi planejada de forma rápida, mas meticulosa, graças às evidências que Ebony e o detetive Johnson haviam reunido meticulosamente. O policial Miller foi o primeiro a morrer. Ele foi retirado de seu carro patrulha no início de seu turno e ficou atônito ao ver Ray entre os policiais que o prenderam. Miller cuspiu palavrões, negando tudo até ser confrontado com a prova fotográfica de seus encontros com os homens de Alvarado. Ele foi algemado e levado sob custódia, com o rosto contorcido pela raiva. Simultaneamente, as equipes do FBI avançaram sobre os esconderijos conhecidos de Alvarado. Casas precárias em Maplewood serviam como pontos de esconderijo de drogas e armas de fogo. As equipes da SWAT arrombavam as portas, com granadas de flashbang iluminando a escuridão da madrugada. Os capangas de Alvarado lutaram, mas o elemento surpresa e a superioridade numérica os dominaram. Houve tiroteios em bolsões de resistência, mas o ataque foi rápido e decisivo. O detetive Ray se juntou à unidade que desceu ao complexo principal de Alvarado, um armazém fortificado perto da periferia da cidade. Após um tenso impasse, o gás lacrimogênio forçou os membros restantes da gangue a se renderem. O próprio Rico Alvarado foi encontrado barricado em um escritório, armado até os dentes. No entanto, ele foi capturado com vida após um breve tiroteio. No meio da manhã, as ruas da cidade estavam cheias de viaturas policiais, vans do FBI e caminhões da mídia, cada um capturando o dramático desfecho do ataque. A mídia social explodiu com atualizações de notícias, enquanto cidadãos ansiosos espiavam das janelas ou ligavam suas TVs, sabendo que uma grande rede criminosa havia sido desmantelada durante a noite. Dentro do armazém, Ray parou para recuperar o fôlego em meio ao turbilhão de poeira. Ele viu o detetive Johnson orientando os agentes a proteger as provas. Alvarado foi levado para fora algemado, com uma expressão que misturava fúria e derrota. "Bom trabalho, detetive", disse Johnson, oferecendo a Ray um raro sorriso. "Estamos perseguindo esse sindicato há anos. Graças às informações privilegiadas de Ebony e à sua disposição de seguir a verdade, nós os pegamos." Ray exalou, sentindo o peso do alívio. "Como está a Ebony? Ela está bem?" Johnson acenou com a cabeça. "Ela está em um local seguro. Isso era perigoso para ela, por isso a mantivemos fora do local." Ray sentiu uma pontada de preocupação, mas também de gratidão por Ebony não ter sido colocada na linha de fogo. "Quero vê-la, ter certeza de que ela está bem." "No devido tempo", respondeu Johnson com um sorriso. "Ela se reunirá com o escritório do procurador dos Yachafoia para finalizar sua declaração. O Departamento de Justiça quer garantir que todo o trabalho dela permaneça secreto até o momento certo." A Ray entendeu. O papel secreto de Ebony poderia continuar a servir de modelo para futuras investigações. Portanto, eles precisavam proteger a identidade dela da divulgação pública. Ainda assim, ele se viu ansioso para falar com ela, para confirmar que esse pesadelo havia realmente acabado. A notícia da prisão da policial Miller abalou o Departamento de Polícia de Springfield. As manchetes gritavam corrupção, enquanto os cidadãos exigiam responsabilidade. Uma coletiva de imprensa foi organizada às pressas, na qual o capitão Mueller e outros oficiais de alto escalão prometeram reformas internas e a reconstrução da confiança da comunidade. Para Ray, a repercussão foi ao mesmo tempo um alívio e um fardo.
Ele havia participado, ainda que inconscientemente, da prisão de Ebony. Agora, ele era reconhecido por ajudar a expor Miller e Alvarado, mas a experiência o deixou humilde. Ele percebeu a facilidade com que a ambição pessoal poderia obscurecer o julgamento de uma pessoa. Enquanto isso, Ebony se reunia com promotores federais em um escritório discreto, finalizando suas declarações sobre a gangue de Alvarado e a rede corrupta que havia tentado silenciá-la. O Departamento de Justiça de Merrick Garland, um nome real reconhecido em todo o país, estava empenhado em usar o caso de Ebony como um exemplo poderoso de investigações conduzidas pela comunidade que poderiam revelar a corrupção arraigada. Depois de assinar uma pilha de documentos e garantir que seu depoimento fosse gravado com segurança, Ebony se viu sozinha em uma sala de conferências, esperando que o detetive Johnson concluísse os detalhes finais. Ela olhava para seu reflexo na janela, pensando no turbilhão das últimas semanas. A noite de sua prisão, o tempo que passou em uma cela, a audiência de fiança, o tiroteio na festa de arrecadação de fundos. Parecia surreal. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. O detetive Johnson entrou, sorrindo. Você conseguiu, Ebony. Suas informações nos ajudaram a ligar todos os pontos. Miller confessou algumas das acusações, provavelmente tentando fazer um acordo. Alvarado está enfrentando uma montanha de provas. Ebony exalou, com o alívio se misturando à tristeza. Estou feliz que tenha acabado, mas custou muito para mim e para a comunidade. Johnson colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Você salvou inúmeras vidas ao expor isso. Não desconsidere isso. Ebony assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Acho que sim. Eu nunca quis que isso se tornasse tão perigoso. Johnson se afastou, revelando alguém que estava atrás dela. O detetive Ray Bradshaw. Ele entrou na sala com cautela, como se não estivesse seguro de sua recepção. Olá, Ebony, disse ele suavemente. Um pequeno sorriso se desenhou em seus lábios. A detetive Johnson, percebendo o momento, se desculpou. A sala ficou em silêncio, com a tensão crepitando entre Ebony e Ray. Finalmente, Ray limpou a garganta. Eu queria pedir desculpas, começou ele, encontrando o olhar dela. Deixei minha ambição ofuscar meus instintos. Eu deveria ter percebido a verdade antes. Ebony estudou o rosto dele, vendo um remorso genuíno. Isso agora faz parte do passado. Nós dois crescemos com isso. Ele assentiu com a cabeça, aproximando-se mais. Nunca me esquecerei de como você estava calmo, mesmo quando foi preso. Agora percebo que foi porque você acreditava no panorama geral. Você sabia que tinha de proteger sua operação. Ebony deu de ombros levemente, com a emoção presa em sua garganta. Proteger os outros sempre foi minha maior prioridade. A voz de Ray se suavizou. E agora você está livre, realmente livre. Seu nome foi limpo. A cidade sabe que você não é o criminoso que eu pensava que era. Um lampejo de alívio passou pelo rosto de Ebony. Sim, mas o trauma não desaparecerá da noite para o dia. Eles ficaram ali, um momento de compreensão compartilhada entre eles. O policial outrora confiante e a mulher negra calma e controlada que ele havia acusado injustamente estavam agora em pé de igualdade. Ebony estendeu a mão. Amigos? Ela perguntou timidamente, reconhecendo que eles haviam percorrido um longo caminho desde aquela noite hostil em Maplewood. Ray segurou sua mão calorosamente. Amigos. Do lado de fora, no corredor, o detetive Johnson conversou com um colega do FBI sobre o impacto mais amplo do caso de Ebony. Dentro de casa, Ebony e Ray encontraram uma medida de encerramento. A balança kármica havia se equilibrado. Miller e Alvarado estavam atrás das grades. Ebony foi exonerada e Ray enfrentou sua própria cumplicidade. A justiça, embora não fosse perfeita, parecia tangível. Nas semanas que se seguiram, o caso de corrupção do policial Miller provocou ondas de choque em Springfield. Vários afiliados de gangues testemunharam que Miller intermediou acordos para rotas de tráfico de drogas, forneceu horários para a polícia e orquestrou a armação de Ebony. Ele tentou colocar a culpa em outros, mas as provas eram irrefutáveis. O juiz deu a Miller uma pesada sentença de prisão, deixando-o em desgraça. Antes um oficial arrogante, agora apenas mais um criminoso atrás das grades. O julgamento de Rico Alvarado foi um espetáculo. Testemunha após testemunha detalhou o reinado de terror da gangue.
Ele também foi condenado a uma longa pena em uma instalação de segurança máxima. O karma duro, ao que parecia, havia chegado com força total. Ebony retomou sua função na Unity Foundation, com sua dedicação ao serviço comunitário mais forte do que nunca. Ela ajudou a expandir os programas para jovens em situação de risco e defendeu uma maior transparência na aplicação da lei local. Embora permanecesse cautelosa em relação ao seu trabalho secreto, a notícia de sua coragem se espalhou. Ela se tornou uma figura de inspiração silenciosa, alguém que enfrentou a adversidade com graça e saiu ilesa. O detetive Ray Bradshaw, castigado, mas redimido aos olhos de seus colegas, continuou seu trabalho policial com clareza renovada. Sua ambição agora estava em segundo plano em relação a fazer o que era certo, e ele liderou novas iniciativas de aproximação com a comunidade com o objetivo de reconstruir a confiança. Ocasionalmente, ele colaborava com Ebony em programas de segurança comunitária, formando uma aliança improvável, mas poderosa. No final, a aprovação de Ebony demonstrou que a verdade, uma vez descoberta, pode desmantelar até mesmo a corrupção mais insidiosa. O policial que antes achava que a tinha encurralado, viu com admiração como ela se manteve forte, sua identidade revelada não como uma criminosa, mas como uma firme guardiã da justiça. E em uma cidade que estava à beira do desespero, a esperança voltou a brilhar. Obrigado por nos acompanhar nessa montanha-russa de policiais confiantes no tribunal contra uma mulher negra, até que ela revele seu papel em uma poderosa organização dos Iwatons. Da tensa prisão sob luzes de neon ao explosivo confronto no tribunal, de documentos ocultos a um confronto quase fatal em um evento beneficente, testemunhamos como a coragem inabalável de uma mulher e a mudança de opinião de um detetive expuseram uma rede de corrupção. Essa história nos faz lembrar que a justiça muitas vezes exige mais do que uma pessoa. Ela exige uma comunidade inteira disposta a defender a verdade. Se você achou essa história inspiradora, dramática ou simplesmente divertida, gostaríamos de contar com seu apoio. Aperte o botão curtir, compartilhe o vídeo com amigos que gostem de uma reviravolta convincente de crime e redenção, e inscreva-se em nosso canal para obter mais histórias emocionantes. Seu envolvimento nos ajuda a continuar dando vida a essas histórias. Obrigado por assistir.